Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, que o Teu Santo Espírito tenha livre acesso aos nossos corações nessa noite, possa nos alertar, possa nos edificar, possa nos exortar, de tal maneira, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo esse culto na singeleza do mesmo, mas que parte de corações, ó Pai, realmente entregues nas Tuas mãos. Fala, Senhor, ao nosso coração, ministra a nossa vida, ó Espírito Santo de Deus, para que haja resultado, Pai, na Tua casa, para que o Teu povo viva aquilo que fala, Senhor. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje, domingo da ressurreição, já estivemos aqui pela manhã. Pela manhã tivemos o nosso café comunitário, café da comunhão, depois tivemos uma escola dominical diferenciada com a ministração da Santa Ceia também, e a nossa temática foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, obviamente teria que ser isso mesmo, e hoje, agora, nós estamos com parte deste assunto que é a ressurreição, e agora nós estamos com aquele episódio que envolve 2 discípulos e mais o Senhor Jesus Cristo. Esses discípulos, no mesmo dia da ressurreição de Jesus, eles estavam saindo de Jerusalém e indo para uma localidade conhecida como Emaús, um pequeno povoado conhecido como Emaús, que ficava em torno de 11 a 13 quilômetros distante de Jerusalém. Era jornada de um dia e parte da noite, para quem tentava fazê-lo a pé, e era o que normalmente se fazia. Sabemos o nome de um desses discípulos, que era Cleopas, o outro nós não temos o nome, a Bíblia não se preocupou em colocá-lo para nós, não é? Mas aqui há um episódio por demais interessante, que tem sua mensagem própria para cada um de nós. A cidade de Emaús, traduzido o seu nome, significa fonte das águas quentes. Então, possivelmente ali havia alguma termas ou algumas termas de águas quentes, né? E esses discípulos estão se deslocando para lá, saindo de Jerusalém, e Jerusalém naquele dia estava realmente um burburinho, estava uma agitação só, exatamente pela crucificação do Senhor Jesus Cristo na sexta-feira, e da sexta-feira em diante a cidade ficou extremamente movimentada, com certeza, e muitas discussões provavelmente devem ter sido observadas nas ruas, em algumas casas, em alguns locais, próprios da morte do Senhor Jesus Cristo, de tudo que Ele representou naqueles 3 anos de ministério que havia desenvolvido em toda aquela região de Jerusalém, na Judéia como um todo, indo a Samaria e passando até a Galileia. Jesus foi o único que começou um movimento que se transformou numa postura de vida para a maior parte da população no mundo inteiro. Ele foi o único que falou verdades e viveu essas verdades. E ele, durante o seu ministério, durante a sua vida, e mais especificamente quando estava chegando para o término do seu ministério, ele foi prevenindo os seus discípulos de que ele teria que morrer, ele teria que ser sacrificado. Os discípulos, num primeiro momento, não entendiam muito bem isso, não conseguiram aquilatar a extensão daquilo que Jesus falava. E nós vamos ver isso com esses 2 discípulos que estão aqui. Há um momento em que Jesus chega mesmo a dizer que seria levado, e um dos discípulos se levanta e diz: não, jamais acontecerá isso, nós não vamos deixar. Quer dizer, não sabia o que estava falando, porque se soubesse, entenderia que tinha que deixar Jesus, de fato, subir a cruz do Calvário. Ninguém o obrigava a fazer aquilo. Ele deu a sua vida, Ele entregou a sua vida. A vida de Jesus não foi tomada sem que Ele deixasse. Ele deixou a sua vida como um legado, como um penhor da salvação de todos os seus filhos, de todos os tempos e de todas as épocas, e aqueles que ainda virão.
É por isso que a justiça divina foi satisfeita. E sem a justiça divina estar satisfeita, não haveria a nossa salvação. Nós não teríamos como amainar a ira de Deus, a ira divina. Mas, no entanto, pelo sacrifício de Cristo, a justiça foi satisfeita. A ira de Deus, então, sobre os eleitos de Deus, ela agora cessa e ela permanece sobre aqueles que não têm ao Senhor Jesus Cristo em seus corações. Portanto, esses discípulos, em primeiro lugar que nós vamos observar aqui, que eles estavam num caminho completamente errado. Se vocês observarem o Evangelho, os evangelhos, sempre Jesus está orientando os seus discípulos, quando fosse chegando para o final dos seus dias aqui, e ele disse que eles permanecessem aonde? Em Jerusalém, que eles não saíssem de Jerusalém. E a palavra do Senhor foi mais contundente ainda. O Senhor disse: olha, vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, que é o que nós vimos nesse versículo ali, né? Então, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder foi a descida do Espírito Santo que acontece em Atos capítulo 2. Esses discípulos, ao saírem de Jerusalém, eles estavam tomando uma posição, uma postura, um caminho completamente errado e equivocado em relação àquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou. E muitas vezes nós também adotamos caminhos errados em nossas vidas. Muitas e muitas vezes nós conhecemos o teor da palavra de Deus, conhecemos os escritos da palavra do Senhor, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, e mesmo tendo esse conhecimento, nós nos dirigimos por caminhos que são distantes do Senhor. São caminhos em que nós adotamos posturas, são caminhos em que nós adotamos atitudes que desagradam a Deus e que não condizem com aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Esses discípulos agora se afastam do epicentro do problema. Eles estavam em Jerusalém, onde tudo conspirava contra eles, mas eles saem dali. Eles se afastam dali, desobedecendo uma ordem clara, específica e inequívoca do Senhor Jesus Cristo. E com respeito a isso, quando nós estamos trilhando caminhos que são caminhos distantes do Senhor, nós pagamos um preço em relação a isso. E nós sofremos com isso também. Mas quando vivemos dentro dos projetos de Deus, quando vivemos dentro dos decretos divinos, a nossa vida será uma vida abençoada, feliz, e haverá paz, profunda paz nos nossos corações. Não importa o que venha acontecer. É como o salmista diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Eu não temerei, eu não deixarei de ter aquela paz intensa no meu coração, mesmo que o cheiro de morte esteja no ar, mesmo que Jerusalém esteja em ebulição, mesmo que hajam rumores de ação contra nós, filhos de Deus, eu não temerei, o Senhor está comigo. Então eu continuo vivendo na mesma paz que o Senhor me deu há tempos atrás. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, amados, discípulo longe do caminho do Senhor é discípulo que não está feliz, é discípulo que está com o coração apertado, é discípulo que está com a mente perturbada, é discípulo que não gera paz em seu coração. E eu espero que você não esteja vivendo assim. Estavam indo para junto das fontes das águas quentes, que é Emaús, mas distanciando-se da fonte da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, estavam errados nesse sentido. E é interessante que eles também não conheciam a Jesus como era para conhecer. Interessante isso, não é? Discípulos que possivelmente, quando nada, tiveram que passar pelo menos uns 3 anos nesse seminário do Senhor Jesus Cristo. E eles não conheciam a Jesus. E é interessante que quando você observa o texto bíblico, quando Jesus chega e questiona aqueles discípulos, ele diz: olha, você não sabe da história de Jesus o Nazareno, varão profeta. Essa não é a melhor designação para o Senhor Jesus Cristo?
A melhor designação para o Senhor Jesus Cristo é Jesus o Nazareno, nosso Salvador e nosso Senhor. Mas, no entanto, na mente daqueles homens, Jesus era um profeta. Profeta está muito aquém da obra do que Jesus veio fazer. Jesus foi muito mais do que profeta. Ele trazia em si essa condição de ser aquele que falava as coisas de Deus para os homens, que era a função do profetismo. Mas Jesus era muito mais do que isso, era o Filho de Deus entre nós, era o Messias prometido, e esses discípulos que viveram com Jesus, estavam dando uma demonstração de não conhecê-lo, apesar de terem convivido com ele. É simplesmente algo assim absurdo. Quando pensamos nessa forma, esses dois discípulos se afastando de Jerusalém, não tendo aquele conhecimento que precisava ter de Jesus. E quantos de nós de fato têm o conhecimento mais intenso e profundo do Senhor Jesus Cristo? Você o conhece como seu Senhor e como seu Salvador? Porque para alguns ele é só o Salvador, mas ele não é Senhor. Ele não mete a colher em determinadas coisas da minha vida, ele não controla a minha vida, ele não me conduz, eu não sigo os projetos de Deus para mim. Porque se assim é, você também está como esses discípulos, sem conhecer a profundidade e a realidade do Senhor Jesus Cristo e de sua obra. Basta você abrir a palavra, estudar essa palavra, então você vai saber e ter consciência de que Jesus tem que ser seu Senhor e seu Salvador. Você tem essa consciência? Ou você ainda está pensando se tem? Talvez eu tenha, pastor. Quem sabe eu possa até ter. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos rumando para os últimos dias. Todos os acontecimentos estão afunilando e nos mostrando que nós estamos indo para os últimos dias. Vivemos os derradeiros momentos dessa história da humanidade, quando então o Senhor voltará, estabelecerá juízo, julgamento, haverá um veredito, haverá separação entre as pessoas, servos serão separados dos que não são servos, ovelhas serão separados dos bodes. Então haverá uma separação intensa, e haverão aqueles que se acham ovelhas, mas desconhecem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas. Muitas vezes estão agregados à igreja porque vêm como família. De família vem passando, meus pais eram presbiterianos, meu tataravô era presbiteriano, e eu continuo presbiteriano, mas nunca tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Não basta só conviver, é preciso aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas se eles estavam no caminho errado, se eles não conheciam a Jesus como precisava conhecer, se eles também não se conheciam, é um fato que nós precisamos analisar também nessa noite. Não se conheciam. E é interessante que quando eles falam que as autoridades judaicas, elas é que levaram Jesus à morte. Isso é um desconhecimento da sua própria pessoa. Se eu preciso de um Salvador, se eu preciso de um Senhor, é porque eu sou um pecador. Na verdade, amados, nós crucificamos ao Senhor Jesus Cristo. O ser humano crucificou o Senhor Jesus Cristo. Todos crucificamos o Senhor Jesus Cristo. Não foram só as autoridades, porque Jesus veio para pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, lá naquela cruz do Calvário. Então eles deviam ter tido essa imagem, esse conceito nos seus corações. João Calvino diz que nossa dignidade está no conhecimento da nossa indignidade. Nós precisamos ter consciência de que nós somos pecadores, e como tais nós precisamos da salvação do Senhor. Nós somos pecadores, estávamos irremediavelmente perdidos e rumando para a morte eterna, até quando o Senhor veio e nos resgatou. E isso só foi possível pela sua morte na cruz do Calvário. Só foi possível porque houve uma sexta-feira trágica, tremenda e terrível, mas para nós a abençoada sexta-feira.
porque foi a sexta-feira que o Mestre expirou lá naquela cruz, e ele disse: Pai, está consumado. Senhor, eu terminei toda a obra, tudo foi feito, o preço foi pago. E aquele mesmo Jesus que fecha os seus olhos na cruz do Calvário, que é levado para uma tumba escavada numa rocha, é o mesmo Jesus que no domingo pela manhã havia ressuscitado, e fez isso por sua causa, e fez isso por minha causa, e fez isso pelo seu povo, e fez isso pela sua igreja, de tal maneira que você tenha consciência de que você é pecador e precisa desse Senhor. Aí você diz: mas eu não bebo, não fumo, não adultero, não faço isso ou aquilo, nunca defraudei ninguém. E eu vou dizer para você, como disse Isaías: o melhor da nossa justiça não passa de trapos de imundície. Aquilo que nós temos de melhor como ser humano, quando confrontado com o nosso ser, com o ser de Deus divino, santo, 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 não passa de trapos de imundície. Portanto, o homem não tem nada a ser apresentado perante Deus para que possa justificar a sua salvação. Não trazemos nada. O nosso bonzinho, o nosso não fazer isso ou aquilo, não afiança a nossa salvação. A nossa salvação só é possível porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas, além de não se conhecerem, eles olhavam para Jesus simplesmente como um libertador político. Por isso que falam nele como um profeta. Por isso que falam nele como um libertador político. E eles chegam mesmo a dizer: nós esperávamos que ele é quem nos libertasse do jugo. Discípulos que caminharam com Jesus ainda continuavam pensando errado acerca deles. Não conheciam a Jesus e não se conheciam na intensidade e na profundidade que precisavam. Jesus foi muito além de um libertador político. Jesus mesmo chegou a dizer: o meu reino não é deste mundo. Estava claro, patente isso. Isso foi ensinado aos seus discípulos. Mas parece que há momentos que os ensinamentos não ficam gravados, colados, impressos nos corações e nas mentes de alguns. Já visto, a gente mesmo aqui na igreja, há determinadas coisas que são ensinadas aqui numa quarta-feira, e no domingo seguinte a pessoa já está me perguntando aquilo mesmo que já foi ensinado na quarta-feira e que ela estava aqui. Parece que aquilo bateu e saiu e foi embora, e não ficou gravado. A nossa capacidade de gravar e reter é mais para aquelas coisas negativas e horríveis, essas nós armazenamos. Mas as coisas boas nós temos que fazer um esforço redobrado. E eu vou dizer para vocês: façam esse esforço, vale a pena, porque servir ao Senhor com inteireza do nosso coração é a melhor coisa que poderia existir. Continuam no seu caminho, continuam andando e falando daquelas coisas, e de repente Jesus passa então agora a discorrer sobre Ele mesmo nas páginas do Antigo Testamento. Então vocês imaginam o tempo que durou essa fala de Jesus. Ele começou lá em Deuteronômio, e ele vem fazendo uma exposição de Deuteronômio até chegar nos profetas menores, para aqueles homens poderem entender e aprofundarem-se. E o seu coração, o coração daqueles dois discípulos, estavam como que afogueado enquanto Jesus falava, porque falava aquele que ressurgiu dentre os mortos, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Estes indivíduos estavam no caminho errado. Eles não conheciam a Jesus como de fato precisava conhecer. Eles não se conheciam a si mesmos, e eles estavam decepcionados. Decepcionados porque imaginavam que Jesus viria para ser o libertador do jugo de Roma, para trazer à nação de Israel total e plena libertação. E Jesus veio libertar, mas libertar o homem do jugo do pecado. E por fim, por último, eles não tinham discernimento. Mesmo presenciando os sinais proféticos se cumprindo a cada dia, eles continuavam sem entender. Amados, nós estamos vendo dia após dia os sinais acontecendo. Apocalipse registra as coisas dos últimos dias, os eventos dos últimos dias. Mateus 24, de forma mais sintética, faz esse registro duplo, tanto em relação à história
de Jerusalém, quanto à história futura da igreja. Amados, eu olho para esses textos, eu olho para esses livros e eu imagino, e no meu coração eu tenho uma agasalhada, uma certeza de que nós estamos vivendo os segundos finais dessa nossa história. Nós estamos já no derradeiro momento dessa história. Não vai demorar muito, com certeza o Senhor nosso Deus virá nos ares, virá trazendo o seu povo, aqueles que ressuscitaram, os outros que foram transformados e receberam corpos incorruptíveis ainda em vida, virão nos ares com o Senhor, e todos os anjos do Senhor virão acompanhando, as hostes angelicais virão com o Senhor. Haverá um tempo maravilhoso para os salvos em Cristo Jesus. Nós deixaremos a vida pregressa para começar uma nova vida onde não haverá mais morte, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais doenças, onde nós não enfrentaremos essas dificuldades estranhas que muitas vezes o inimigo das nossas almas tem colocado diante de nós. Ali, amados, é o coroamento final, é o recebimento da coroa da vitória, que o Senhor dará a todos aqueles que perseveraram, e todos os salvos perseveram. Portanto, o Senhor está voltando, o Senhor está chegando, é preciso discernir isso. Há pessoas que pegam jornais, olham de um lado, olham do outro, e não conseguem ler nas entrelinhas, e não conseguem ver o Apocalipse nas entrelinhas dos jornais, seja lido ou seja televisionados. Nós estamos vendo isso acontecendo no mundo inteiro, irmãos. Catástrofes no mundo natural, guerras e rumores de guerras para todos os lados. Há uma instabilidade política no mundo inteiro, e há um desprezo à pessoa de Deus. Consequentemente, o amor vai se esfriando cada dia mais. Como é que você está com esse discernimento desse tempo? Você está atento? Você tem dedicado sua vida ao Senhor, a buscar ao Senhor? Tem priorizado Deus na sua vida? Ou Deus é mais um apêndice na sua história? Porque priorizamos tantas outras coisas, buscamos tantas outras coisas, e vamos deixando a nossa vida espiritual de lado para quando der. Quando der eu faço isso, quando der eu vou fazer aquilo outro. Não, em primeiro lugar vem a nossa vida com Deus, depois as demais coisas. Os grandes avivalistas do passado eram homens que gastavam horas em oração, buscavam a Deus. Dwight Moody, ele começava o seu tempo de oração às 4 da manhã. Orava de 4 da manhã até às 8 da manhã. Só depois disso ele saía para fazer as suas tarefas, seus trabalhos cotidianos. Primeiro Deus. Sempre primeiro Deus. Você tem buscado Deus em primeiro lugar? Essa é a questão. Mas esses discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram 3 atitudes corretas, que também nós precisamos salientar. A primeira delas é que eles convidaram Jesus para que ficasse na sua casa. Quando eles foram chegando em Emaús, na cidade, Jesus foi convidado não para seguir em frente, mas para permanecer com eles. E foi justamente no momento da refeição, no partir do pão, que Jesus foi reconhecido. Nós precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa casa, da nossa família. Jesus tem que ser a peça principal. Jesus tem que estar em primeiro lugar nos nossos lares. Nós precisamos gastar tempo lendo a palavra de Deus com os nossos filhos. Não importa se eles sejam pequenos ou não, mas nós precisamos ter esse tempo de oração, tempo de dedicação ao Senhor. Nós precisamos tirar esse tempo, irmãos. Jesus tem que fazer parte da nossa família. Em segundo lugar, eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia com eles. A ceia não no sentido que nós celebramos hoje pela manhã, mas a ceia de comer, de cear. Jesus tomou a frente ali, porque obviamente eles deixaram que isso acontecesse. Jesus se tornou o principal que ora, que agradece ao Pai, que parte o pão.
Assim tem que ser também nas nossas vidas. O Senhor tem que ser o principal na nossa história, no partir do nosso pão, porque é Ele que põe o pão na nossa mesa. É Ele que põe o pão na nossa mesa. Nós acabamos de ouvir aqui uma leitura de um texto que fala sobre a questão do trabalho e da vaidade. Antes de trazermos ao gasofilácio os nossos dízimos e ofertas, quantos nessa igreja sequer lançam mão do envelope para trazer seus dízimos e ofertas? Outros pegam envelopes de dízimos ali e colocam valores irrisórios, que não conseguem viver com aquilo. Já estou quase pedindo a junta diaconal para ajudarmos um grupo grande de irmãos da igreja, porque devem estar passando necessidade. Ou o Senhor ocupa primazia, ou Ele é o Senhor que vai reger o meu lar e administrar a minha vida, ou do contrário, eu não sou convertido. Convertido, salvo, não tem dificuldade para com o Senhor, nem de ofertar e nem de dizimar. E não é isso que a gente vê nessa comunidade nesses últimos dias. Em terceiro e último lugar, eles voltaram para Jerusalém o mais rápido possível. Voltar para Jerusalém é voltar para a vontade do Senhor. Voltar para Jerusalém é obedecer à voz do Senhor. Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se você está longe, volte. Se você está buscando outras fontes de águas, lembre-se que Jesus é a única fonte da vida. Volte, retorne. Às vezes o retorno não é fácil, é difícil, mas volte. O Senhor espera. Não deixe passar a oportunidade. Não deixe para depois. Volte, porque a bênção não vai estar em Emaús. A bênção vai estar em Jerusalém. Que Deus vos abençoe nessa noite. Amém.